A Justiça do Rio determinou ontem a quebra de sigilos do Carlos Bolsonaro. A investigação, iniciada em 2019, apura a suposta contratação de funcionários fantasmas pelo vereador federal e a possibilidade de esquema de rachadinha também no seu gabinete. Outras 26 pessoas e 7 empresas também tiveram os sigilos bancário e fiscal quebrados, tá? Pela primeira vez, desde o início da investigação, há 2 anos, o MP levanta a possibilidade de um esquema de rachadinha. Parece que a investigação também estava ali adormecida no MP do Rio. Carluxo está no seu 6º mandato consecutivo. Ele assumiu o primeiro mandato com apenas 17 anos. Inclusive, na época, foi o vereador mais novo a ser eleito. Nesses 20 anos, dezenas de pessoas já foram nomeadas em seu gabinete. Mais de 100 pessoas passaram por ali. O regulamento da Câmara do Rio diz que esses assessores têm de cumprir uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, mas o MP do Rio agora diz ter indícios de que vários desses assessores não cumpriram o expediente na casa e podem ser considerados fantasmas. No documento em que pediram a quebra de sigilo, a promotoria assinala que o modus operandi da rachadinha já foi detectado no gabinete do Flávio Bolsonaro, o 01, e na época em que era deputado estadual. A gente tem acompanhado, inclusive ontem o Gilmar suspendeu o julgamento que estava previsto para decidir sobre o foro do caso do Flávio, né, porque obviamente, o Flávio está sendo investigado por crimes no seu mandato como deputado estadual, e ele alega que emendou o mandato de deputado estadual com de senador, que hoje é senador, então que o caso dele deveria ser debatido em outra instância aqui no Supremo, né, fugindo para cá. Bom, o Carlos Bolsonaro foi ao Twitter bem cedo reclamar aí da investigação. Ele disse o seguinte: na falta de fatos novos, requentam os velhos que obviamente não chegaram a lugar nenhum e trocam a embalagem para empurrar adiante a narrativa. Aos perdedores frustrados por não ser o que sempre foram. Aqui é tudo SIC, né? Aquele SIC entre parênteses. Restou apenas manipular e mentir. É o que mais acusam e o que mais fazem. Fecha aspas. Parece essa dificuldade em concatenar as ideias, em sintetizar o raciocínio, é de fato uma coisa muito presente, né, no nosso noticiário hoje em dia. A ex-mulher do Bolsonaro também está sendo investigada, a Ana Cristina Vale, tá? Ex-madrasta de Carluxo, e ela é a mãe do Jair Renan, que está morando com ele, inclusive na mansão de 3 milhões aqui em Brasília, aquela mansão, não se sabe se ela é alugada mesmo ou não. Mas um dos núcleos abordados pelo MP do Rio na investigação das movimentações financeiras atípicas por parte do Carlos Bolsonaro é o de sua ex-madrasta, Ana Cristina Vale. É isso. Ela foi chefe de gabinete do Carluxo na Câmara Municipal entre 2001 e 2008. Parentes dela foram contratados pelo gabinete do Carlos, mesmo sem morar na capital. A partir de levantamento do COAF, investigadores detectaram depósitos elevados em espécie na conta bancária de Ana Cristina enquanto ela trabalhava no gabinete do então enteado, o que levou suspeitas da prática de rachadinha. Como já publicamos, está aí esse caso do Renan e também da mansão. Bom, Mário Sabino, o Carlos agora também na rachadinha. O governo Bolsonaro começou sob o signo da rachadinha, do Flávio Bolsonaro, e vai terminar também sob o signo da rachadinha e tudo mais dos outros filhos. O dado importante aí é que, se fosse eu ou você, Cláudio, qualquer um dos nossos espectadores e ouvintes, nós já estaríamos condenados, né? O que mais espanta, o que mais causa indignação, o que mais cansa nessa história toda é essa chicana, né? Essa chicana que se faz o tempo inteiro. Eu tenho foro privilegiado, então emendou.
Então, se emendou o meu mandato de deputado estadual com o de senador, então eu tenho direito a foro privilegiado. Isso é cansativo, né? Os processos envolvendo políticos, na minha modestíssima opinião, deveriam ser muito mais rápidos e sumários, porque os caras ocupam uma posição de poder. Então, assim, quem ocupa a posição de poder deveria ter mais responsabilidade, teria que ser mais responsabilizado pela justiça, né, em relação aos eventuais crimes que cometeu. É o contrário do que ocorre no Brasil, né? Deveria ser o contrário. Aqui, o cidadão comum, né, ele é julgado, se não dispõe, né, de advogado, etc., ele é julgado sumariamente. Quantos estão na prisão aí sem julgamento, né? E, no entanto, político e tudo mais, essa gente fica aí nessa chicana o tempo inteiro. Quer dizer, é possível que o Gilmar Mendes tenha que decidir se o Flávio Bolsonaro tem direito a foro privilegiado a esta altura do campeonato? Claro que não. Tudo bem, o STF age provocado, mas também não precisa aceitar todas as provocações, concorda, Cláudio? O ministro pode dizer, olha, isso aqui não isso aqui já é assunto resolvido, estabelecido pela corte, né? Então você fica, como? Não, é bom lembrar que essa chicana, né, envolvendo o caso do Flávio, né, que se arrasta, ela já teve diversas facetas, inclusive Claro, aquela da suspensão de todas as investigações do país pois é. envolvendo relatórios do COAF, quer dizer, um negócio... Por obra do Toffoli. Então, assim, é espantoso, né? É espantoso que eles possam fazer isso, e é espantoso que o Supremo Tribunal Federal não dê um basta. Agora, por que o Supremo Tribunal Federal não dá um basta nisso? Porque isso confere mais poder aos ministros, né? Essa que é a verdade. É bom ter político na mão, Eles né? adoram ter Você uma sabe. espada na cabeça do político, né? É sempre bom, né? Enfim. Então, mas a gente que assiste aqui de fora esse troço, é lamentável, né? A gente fica cansado de tudo isso. Isso cria um descrédito generalizado em relação à justiça, em relação à política, em relação à democracia. É isso que cansa na democracia brasileira, né? Os cidadãos verem a impunidade correndo solta, né? Quando nós tínhamos uma chance de ver esse tipo de coisa não existir mais, dar um basta nisso, a própria justiça, né, através dos seus tribunais superiores, se encarregou de cortar, né, enfim, de impedir, né, que esse tipo de coisa continuasse ocorrendo. Então é lamentável, não há mais o que dizer, é lamentável e de um ridículo atroz, né? Ridículo atroz, quer dizer, precisa agora que o seu Gilmar Mendes decida se o Flávio Bolsonaro tem foro privilegiado ou não tem foro privilegiado. Veja, quando ele cometeu os supostos crimes, ele era deputado estadual, então não tem foro privilegiado, né? Tem foro privilegiado. O que está decidido é que a prerrogativa de foro é para crimes cometidos durante o exercício de mandato, né? E eu acho que nem me lembro mais, Cláudio, porque é tanta mudança de jurisprudência, eu nem me lembro mais se Exatamente. deputado estadual tem foro ou não tem foro, né? Parece que não, né? Perdeu o Toda hora foro, né? eles fazem, toda hora é uma versão, né? Toda hora Sabe, eles mesmo para abrem. nós, mesmo para nós que cobrimos esse troço, tudo fica confuso. Você tem que ter cadernos do seu lado para lembrar das coisas, né? Então, Complicado. é horrível tudo isso, é horrível. Bom, lembrando que a Ana Cristina Vale, ela também tem talento para o mercado imobiliário, assim como o Flávio Bolsonaro. Ela comprou 14 imóveis ao longo dos anos e boa parte deles com dinheiro em espécie.